Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz. Este é o programa Posso Crer no Amanhã. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Mais uma vez, Deus me dá, o Senhor Jesus Cristo me dá o grande privilégio de poder estar nas mídias do nosso país e em rede internacional para ser uma voz que acalma os corações, uma voz de sabedoria, uma voz que traz a pessoa para um foco espiritual, que tira a vida das pessoas desse foco tenso e de pressão política, socioeconômica, desemprego, crise, morte. Eu quero que você dê um basta nisso. Eu preciso que você hoje comece a olhar para o autor e o consumador da fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Você está sendo absolutamente envolvido com as notícias que chegam diariamente às nossas casas, sempre o negativo, o pessimismo, as trevas, a dura realidade da nossa nação. Nós precisamos saber que existe um Deus que está absolutamente no controle das nossas vidas e que tem no Evangelho, nas boas novas de grande alegria, a segurança, pois Ele mesmo disse, não temais. Eu quero que você foque a sua vida na palavra, em Deus, na vida espiritual, mas não é uma vida espiritual qualquer. Por que eu digo com muito respeito qualquer? Porque nós vivemos num país que vive um sincretismo religioso e, segundo as pesquisas, está em alta. Porque 44% da população tem crenças misturadas. Misturam o afro com a idolatria, com os búzios, com as cartas, com os cristais, com o horóscopo, com a cartomancia, a quiromancia, enfim, esta mescla de crenças e religiões, nós chamamos o sincretismo. Quem é o autor do sincretismo? Então, em primeiro lugar, eu quero lhe lembrar o que disse João. Existe uma palavra que faz com que o nosso coração se estremeça e se acalme também. Estremeça de felicidade e se acalme. João disse assim, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que fora de Jesus não há vida, não há esperança, não há eternidade, não há paz, porque Ele é o príncipe da paz. Não há eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Não há uma boa palavra, porque Ele é o conselheiro. O maravilhoso. Então, meu amado, por favor, nós não estamos nos encontrando aqui pela mídia apenas para um pequeno passatempo espiritual. Isso é mais do que isto. Isto é a chance, é a oportunidade que o Espírito Santo de Deus está lhe dando para você reflexionar e se abrir para a verdade. Um dia perguntaram a Jesus o que é a verdade. Ele disse, a verdade é a palavra. Santifica-os
na palavra e na verdade. Então, quando você ouve a palavra de Jesus, você conheceu a verdade liberta. Eu lhe digo isto com muita segurança, estou aqui no 3º programa desta semana, porque eu também já fui um sincretista religioso. Eu adorava São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, eu tinha aquela pedrinha santa, aquela imagenzinha, aquela fotografia, aquele trevo, e isto tudo tem a ver com algo que você precisa de saber. Em 2 Coríntios, o apóstolo São Paulo, no capítulo 4, ele diz quem é o autor desse sincretismo. Olha lá. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que é que o inimigo das nossas almas tem feito? E lhe digo com expressões de grande alcance, são 44% da população. Ele cega o entendimento da pessoa para que ela não veja a luz, não veja a glória do evangelho. E quem não vê a luz está em quê? Em trevas. Está em trevas. Você pode acreditar no que eu estou lhe dizendo, que eu estou lendo na Bíblia. Crenças misturadas são trevas, são cinzas para a alma. E nós precisamos agora de saber de você. O que você tem na sua carteira, em sua casa, no seu carro, no seu altar? É uma imagem junto com um cristal, junto com um Buda, junto com uma promessa que você recebeu, um óleo que lhe disseram que é ungido, um pedaço da cruz de Cristo, um pacotinho de alguma especiaria. Isto você percebe, é o inimigo cegando você, para você não ver a glória do evangelho. Mas graças a Deus que nós nos encontramos, para a glória do Senhor lhe digo, com temor e tremor, para que eu arranque os véus do seu coração e dos seus olhos, aquilo que está impedindo de ver, e você definitivamente diga: quem é o autor da vida é Jesus. Então, às vezes, há escamas nos olhos. A pessoa não é capaz de ver que a idolatria, por exemplo, é um grande e ledo engano. É a forma de Satanás cegar as pessoas. Porque quando Deus lançou através de Moisés, lá no livro de Êxodo, no início dessa Bíblia, o 2º livro, ele disse, nos seus mandamentos, não terás imagens, nem pintura, nem escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, quem determinou que não se pode adorar imagens e dar culto às imagens foi Deus. Por quê? Porque isso tem um significado. É que atrás de cada imagem há um envolvimento com o maligno. E Paulo diz que não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. Não há sociedade entre Cristo e o diabo. Veja, por exemplo, o que diz o Salmo 115. É um salmo muito importante. Ele esclarece, ele liberta. Toda a palavra de Deus é libertadora. Olha lá. Ele diz, o salmista diz, honra somente a Jesus, somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Agora ele diz, prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Têm boca e não falam, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, nariz que não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nenhum som lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então o salmista deixa claro que um ídolo, primeiro, é obra da mão dos homens, as mãos dos homens, são os artesãos que fazem os ídolos. E o ídolo é uma provocação a Deus, porque Deus diz que não divida a sua glória. Veja, Paulo chegou a dizer, foge da idolatria. Foge da idolatria. Então,
Quando você começa a misturar elementos de várias religiões, signos, oráculos, isto tudo, esse sincretismo que 44% das pessoas no Brasil têm, de seguirem duas ou mais religiões, estas misturas dos diferentes cultos, dos diferentes credos, o que que faz com que a pessoa assimile? Assimile algo que não vem de Deus. Não vem de Deus. Quando eu era um católico, eu estava assimilando culturas idólatras e, você sabe, muito do que está por trás da idolatria é o ocultismo. No nosso sincretismo, aqui no nosso país, se absorvem as culturas africanas, o espiritismo, o ocultismo, o cristal, o terço, e a oração, e o copo d'água, e o vidro de óleo. Isso tudo é o inimigo cegando. Cegando. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, vamos sempre seguir o padrão de Deus, né? A Bíblia. Sem a Bíblia não há vida. Hein? Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 15, 50. Vamos lá. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, Deus está dizendo que o sincretismo, que são coisas dos homens, não leva a nada. É um espírito de confusão, não herda o reino. Depois ele diz em 1 Coríntios 14, 33, ele diz assim, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Então, na realidade, o sincretismo provoca o quê? Uma confusão. Ora eu estou com Nossa Senhora, ou estou com a padroeira, ou estou com um espírito africano, ou baixa do candomblé, ou vai pelo ocultismo. Amado, Deus e os ídolos não se misturam. 2 Coríntios 6, o apóstolo Paulo continua encorajando a igreja. Versículos 14 a 18 diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei com eles. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos do Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Então o Senhor está dizendo que um ídolo é uma coisa impura. Sincretismo é fruto da impureza dos ídolos. 2 Coríntios 11, 14, agora nós vamos entender por que esse sincretismo está em alta no nosso país. Nosso país é um país com base do cristianismo, mas se abriu a todo esse sincretismo que misturam as religiões de toda a forma, de toda a parte. E quem é o autor disso aqui? Eu fiquei de lhe responder no início do programa. Então diz a Bíblia Sagrada em 2 Coríntios 11, 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então diz que Satanás se transforma em anjo de luz, e os ministros dele, que usam a idolatria, eles vêm como ministro de justiça, mas na realidade estão todos condenados. Então é muito importante desarraigar do seu coração essa fidelidade a um vidro de óleo, a uma imagem, um ídolo, um negócio que é guardado na carteira, que isso não passa de superstição. Satanás transforma em anjo de luz. Ele faz as pessoas verem que trevas são luz. É o espírito da iniquidade, é o espírito do anticristo, é o espírito da besta, é o 666 do livro do Apocalipse. Você vê hoje
como é que Satanás pega uma mulher e diz que eu sou deusa, eu sou a deusa. Pega um homem que diz, só em mim, sou eu sou Deus nesta terra. Pega um lugar e diz, não, esse lugar é que tem a bênção de Deus, tem o urbi et orbi. Se você ler a Bíblia, especialmente o livro do Apocalipse, veja como Deus condena isso tudo. Deus não divide a sua glória. O Senhor Deus não aceita essa mistura do Cristo com o maligno. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Ele não quer ser adorado porque ele condena a idolatria, os ídolos, as imagens que são feitas por artesãos, que têm boca que não falam, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, boca que não fala, mãos que não apalpam, pés que não caminham. E o salmista diz, torne-se igual a ele quem faz e quem nele confia. Quer dizer que fica um ser inanimado, sem vida, quando a Bíblia diz que quem tem o Filho, aleluia, tem a vida. Por que eu tenho tanta alegria de lhe dizer isso logo pela manhã? Porque eu também já estive daquele lado de lá. Eu também já estive na opressão da idolatria. Eu também já tentei e experienciei isto, de mesclar o Cristo com o maligno, crendo em crenças que não estão na Bíblia, não são parte das boas novas de grande alegria. Veja você que até Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se a Cristo conhecermos segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Nós fomos chamados para conhecer, seguir e servir o Cristo que ressuscitou. O Cristo que ressuscitou. Quer dizer que, pastor, eu não tenho mais que imitar a Via Crucis. Não. Eu não tenho mais que subir um monte de joelhos para dizer eu estou aqui sacrificando por você. Não. Eu não tenho que fazer as coisas que Moisés fazia, sacrifícios, vigílias, jejuns, batismos. Não. Porque, amado, quem lava é a palavra. Quem lava é o poder da palavra. Quem justifica é o sangue de Jesus. A Bíblia diz, carregando Ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. 1 de Pedro 2,24. Então, se eu disser a alguém, você tem que se batizar nas águas, eu estou negando a obra de Cristo. Eu estou dizendo que o sangue dele não é como o sangue de um touro, um sangue de novilho, que o sacrifício dele foi em vão, que não há nenhum poder em Jesus Cristo, porque há pessoas que dizem, não, você só é salvo se você batizar nas águas. O batismo nas águas é uma cerimônia que uma única tribo hebraica, que eram os essênios, de onde veio Jesus e João Batista, fazia. Você não vê ninguém mais na Bíblia, você não vê nenhum profeta batizar, você não vê mais ninguém batizar, nem Cristo batizou ninguém. E quando Paulo, numa atitude de profundo reconhecimento e resignação, ele diz, olha, infelizmente eu ainda batizei a casa de Caio e Crespo, mas Deus não me chamou para batizar, Deus me chamou para pregar o Evangelho. Quer dizer que o batismo cerimonial judaico é isento neste novo pacto de melhores e superiores promessas. É pela graça que somos salvos. Pela graça sou salvo mediante a fé. Isto não vem de vós. A Bíblia diz, quem confessar a Jesus com a sua boca, crendo com o seu coração, será salvo. Ele não diz, quem confessar com a boca, crer com o coração e mergulhar 3 vezes numa lagoa da Barra da Tijuca, ou na beira da praia, ou num rio cheio de gigoias, esse será salvo. Ele não diz isso. Ele não diz isso. A salvação é por graça e fé. Não tem mais parte em abluções, que são os batismos. Então, durante centenas de anos, o povo muitas vezes anda adoecido, apesar de andar com Bíblia debaixo do braço e de participar de chamadas igrejas, anda adoecido porque conhecem e vivem a lei de Moisés. A lei de Moisés é o ministério de condenação e de morte.
Paulo disse, iluminados os olhos do vosso coração para compreenderes a esperança e herança dos santos. Então, meu amado, hoje, quarta-feira, entrega a sua vida a Jesus. Entregue-se, renuncie ao mundo, rompa com o sincretismo, diga, não, Satanás, você não terá mais vez na minha vida. Não aceita essa coisa de que eu sou uma mulher que é Cristo, o outro diz que é o 666. Não aceita. Isso é um engodo que está lançado por Satanás, cegando as pessoas, para que elas não vejam a glória do Evangelho, que elas não sejam salvas. Amém? Eu creio que cumpri a minha missão de hoje. Eu creio que você vai viver por fé e não mais seguindo qualquer tipo de idolatria, pois isso é condenado por Deus, e muito menos aceitar dentro da sua casa uma imagem, porque se você põe uma imagem, um cristal, um Buda, uma imagem de Nossa Senhora, você está dizendo, Satanás, você é o dono da minha casa, faça o que quiser da minha vida. É por fé, é por graça, é pelo amor de Deus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, e assim você será vencedor em tudo, hein? Você vai ver como é que Deus opera e age em seu favor quando a sua fé é pura, é a fé santíssima, é a fé dos eleitos, é a fé em Cristo. Hoje é quarta-feira e nós estamos nos preparando para viver aí uma noite tremenda, a noite apostólica e profética. Nós vamos hoje falar sobre o casamento, os planos de Deus, os projetos de Deus para a família. Vamos levantar questionamentos. Por que a sociedade, os casamentos são tão esboroados quando Deus tem um plano tão perfeito? Nós vamos fazer com que os planos perfeitos de Deus para a família sejam estabelecidos na vida do povo de Deus. Você pode ganhar o mundo inteiro, amado. Se você perder a sua família, você perdeu a vida. Eu sempre digo, a minha maior conquista nesta terra não foi construir uma catedral e estar no mundo inteiro na televisão. A minha maior conquista é que toda a minha família segue o Senhor Jesus Cristo. Todos, meus netinhos, todos servem a Deus. Porque as minhas filhas, genros, noras, toda minha família, esposo, todo mundo segue a Jesus e serve ao reino. Esta é a maior conquista de um homem. Então, logo mais, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles. Coloque no seu GPS e venha estar conosco. O BRT para 100 metros da igreja, 50 metros da igreja, venha estar conosco. Temos parque de estacionamento, um ambiente climatizado, mas acima de tudo, um ambiente de paz. Você estará no concílio de Deus. Meu telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós, uma das bispas será sua conselheira e sua amiga. Eu volto amanhã. Muito obrigado ao Senhor Jesus por me permitir estar aqui com você, sinal de prestígio. Obrigado ao povo da Cristo Vive, que dá o suporte, que entende, tem a visão do reino, da evangelização. Obrigado à minha equipe de televisão. Obrigado a todos que dizem sim, amém a este apostolado. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome e minha amada esposa Bispo Roxana. Nós dizemos graça e paz. Hoje, o fim da ansiedade, do medo, agora ousadia em Cristo. Graça e paz. Você foi escolhido, Ele me amou, e pro seu reino fui chamado. Toda alma que forjar em conta me perecerá. Sei que o Senhor comigo está. Ele é fiel ao dom de todo dom perfeito. Rei de Israel é o Senhor do povo eleito, e por causa do seu grande amor sou
vencedor. Aleluia, grande é o Senhor. Então vem celebrar Jesus. Vamos celebrar, honra e glória vamos dar. Ele é nosso Deus, o grande eu sou. Vamos celebrar, honra e glória vamos dar. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Ele é fiel, autor de todo dom perfeito. Rei de Israel, é o Senhor do povo eleito. E por causa do seu grande amor, sou mais que vencedor. Aleluia, grande é o Senhor. Vamos celebrar, honra e glória vamos dar. Ele é nosso Deus, o grande eu sou. Então vamos celebrar, honra e glória vamos dar. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Vamos celebrar, honra e glória vamos dar. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Sou predestinado em amor. Eu sou mais que vencedor. Fui eleito por Deus. Eu sou abençoado. Fomos salvos pela graça, e então posso crer no amanhã. Programa Posso Crer no Amanhã.